paz, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para gravar mais uma aula. Na verdade, o nosso encontro semanal nós temos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Espero que você esteja conosco aí até o final desta aula. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, tá bom? Vamos falar com Deus, como nós sempre falamos, pedindo a bênção de Deus. Se você puder, feche os teus olhos, vamos falar com Deus agora neste momento. Pai, neste momento eu quero pedir a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Deus, rogando a Deus, Pai, o teu favor. Senhor, nos alcança, Pai, por meio desta aula. Pai, que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Vamos lá, bora estudar a palavra de Deus? Bom, nós estamos falando hoje sobre o pecado original, lição de número 6 aí do teu módulo. É importante que você esteja com o teu módulo em mãos, tá bom? Para nós aprendermos acerca da palavra do Senhor. Bom, pecado original, o que vem a ser o pecado original, o que é o pecado original, né? Tudo isso nós vamos discutir na aula de hoje, levando em consideração que é um assunto que tem mexido com muitas pessoas, é um assunto que tem chamado muita atenção, né, no campo teológico, e aí muitas pessoas têm divergido acerca disso, tá bom? Eu coloco um verso aí para nós começarmos a meditar, e esse verso diz assim, ó: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado assim a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Perceba que esse verso, nós estamos falando do pecado original, da queda, mas não tem como falar desse verso sem nós darmos uma passada lá em Romanos e ver o que é que Paulo fala acerca desse assunto. É bem interessante nós pensarmos acerca disso, por conta de que pecado é esse que passou para todos os homens. A morte entrou, esse pecado entra e traz consigo a morte. O que vem a ser isso, né? Então nós vamos pensar um pouquinho nesse assunto. Antes de nós entrarmos aí, é preciso fazer distinção entre o pecado original e a culpa original. Entender o que é o pecado original e o que é essa ideia da culpa. É nisso que nós vamos debruçar na nossa aula de hoje. Espero que você fique conosco aí até o final, e eu tenho certeza que vai ser bênção demais, tá bom? Seguindo aí, por pecado original, entendemos que trata-se do pecado que foi herdado dos nossos primeiros pais, né? Quem seriam eles? Adão e Eva, o qual passa para toda a raça humana. Os nossos cabeças de raça, né? Adão e Eva, que pecado é esse que eles vão cometer, que de alguma forma vai passar para toda a humanidade? Nós estamos falando de um princípio da ideia realmente do pecado original. O que é isso? O que originou tudo isso que vai gerar toda essa morte aí que nós falamos? Então vamos continuar aqui. Tá vendo esse gráficozinho aqui em cima? Adão, ele é o cabeça da raça. Você pode observar na figura que Adão é o primeiro e atrás dele vem toda a humanidade. Ele é o primeiro a ser criado por Deus. Ele é o representante da humanidade. Então, diferente dos anjos, o que acontece? Os anjos foram todos criados no mesmo momento. E aí o que é que você tem? Os anjos não têm a capacidade de se reproduzir. Eu não sei de que forma os anjos foram criados. A Bíblia ela não nos dá muito respaldo acerca disso, mas nós sabemos, né, que Deus os criou. E Deus os criou como seres imortais, no entanto, não têm a capacidade de se reproduzirem como o homem. Então, mesmo o número de anjos que você tinha desde a criação, você tem agora. Lógico que você tem a ideia dos anjos caídos, e esse é um assunto de angelologia, demonologia, que nós não vamos tratar aqui, mas só para você ter uma ideia, diferente dos homens, os anjos não foram criados com essa capacidade de se reproduzir. Portanto,
quem errou, aqueles que erraram, erraram, os anjos caídos, e aqueles que guardaram o seu principado estão, né, com o Senhor. Mas é um outro assunto, uma outra matéria. Mas com relação aos homens, Adão era o cabeça de raça, então, a partir de Adão, toda a humanidade seria gerada. Então, o que acontece? Adão, como sendo o cabeça da raça, uma vez que ele peca, uma vez que ele erra, esse pecado vai gerar toda a humanidade. Toda a humanidade, ele é a forma. A partir dele vem todo mundo deformado. Se essa forma que você usa, o molde, ele está torto, está amassado, tudo que sair dali vai sair com esse formato do primeiro, né? Então, só para você entender, eu coloco um gráficozinho aí, ó, tá vendo? É uma figura, né, um trono representando Deus, né? E aí o homem, né, Adão. E o homem, embora tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus, como nós falamos anteriormente, jamais ele foi feito para viver aquém de Deus, para viver distante de Deus, não, de modo algum. Ele foi feito para estar junto do Senhor. No entanto, ouvindo, né, a sua mulher, a serpente, o que o homem faz? Faz a escolha do seu próprio eu em detrimento à vontade de Deus, que havia lhe orientado, e a partir daí o homem toma as suas próprias decisões. Tomando as suas próprias decisões, ele faz a sua escolha de viver desconectado de Deus. Está vendo a figura aí? Ele vai desconectar de Deus. Desconectando de Deus, ele está pecando, desobedecendo, quebrando um mandamento que Deus havia lhe dado, que era para não tocar naquele fruto, não comê-lo. E aí Deus diz, porque certamente no dia que comerdes, você vai morrer. Descumprindo essa ordenança, o homem vai justamente fazer isso, e aí ele vai viver o quê? Desconectado de Deus. Vai fazer o quê? Surge então esse pecado que entra, a rebelião, e todo mundo que a partir de Adão agora é gerado morto espiritualmente, longe de Deus, tá vendo? É uma figura bem simples aí, mas já nasce desconectado de Deus, ou seja, o homem é um ser que não tem vida em si próprio, não tem a vida que emana dele, veio de Deus. Lembra? Deus cria então aquele boneco de barro e sopra nele o fôlego de vida. Desconectado de Deus, o homem então está morto, não vai muito longe. Aí você pensa aí num eletrodoméstico que você arranca ele da tomada. Um ventilador, por exemplo. Um ventilador. Ele vai só girar mais um pouco ali e depois vai parar, vai morrer. É isso que acontece com o homem. Todo mundo que vem a partir de Adão, vem agora o quê? Desconectado de Deus, isso mesmo. Longe de Deus, distante de Deus, sofrendo aí a consequência do seu erro. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e assim também entra a morte, tá vendo? Então, essa é a ideia do pecado original, o homem, a rebelião contra Deus, e nós vamos herdar isso. Já todo mundo que é gerado a partir de Adão já é gerado longe de Deus por conta do pecado. Lembra que eu disse nas primeiras aulas que o pecado existia em possibilidade? Como assim? Pensando um pouco filosoficamente, à luz da metafísica, o pecado existia em possibilidade. O homem podia ou não cometer tal erro, mas aí então se consuma um ato, então o homem está o quê? Desconectado de Deus, agora longe de Deus, e aí sofrendo a consequência. Toda a humanidade vai pagar esse preço, e todo mundo que nasce a partir de Adão, então já vem desconectado de Deus. A culpa, né, não é herdada em si, ela é imputada a cada criatura. Então o que você tem aí? Olha a expressão pecado original, não se encontra, né, não se encontra na Bíblia de forma literal, mas a sua manifestação está explícita na história da queda. Então, por isso o pecado original está na vida de todo ser humano desde o seu nascimento. Tá vendo aí essa figura aí? Tá aí em cima aqui na sua tela aqui. Todo mundo que nasce
a partir de Adão, já nasce desconectado de Deus. E aí, à luz dessa figura, o que acontece com o homem? O homem tenta se conectar a muitas coisas para tentar preencher o vazio que só pode ser preenchido por Deus. Eu já falei em outras disciplinas, até mesmo em outra aula, o homem tenta preencher esse vazio com drogas, com álcool, com a prostituição, o sexo ilícito e por aí vai, né? Tenta criar para si deuses, e é o que nós vamos entender. Esse espaço é de Deus. Ele, desconectado de Deus, pode esperar o quê? Viver suas próprias convicções, procurando maneiras, procurando meios de tentar suprir, que na verdade não vão dar em nada, vão gerar simplesmente cada vez mais morte, distanciamento de Deus, e o homem vai se afundar. O que acontece, o pecado original nada tem a ver com a constituição original do homem. Por exemplo, Deus, quando faz um homem, Deus não o criou para ser pecador. E aí a gente até erra, né? A gente falha, a gente tem um conceito, muitas das vezes, assim, eu sou humano. Eu já falei disso bastante para você. Eu sou humano, como se que a condição de humano é que te leva a ser um pecador, e na verdade não é. Deus cria o homem humano e cria ele puro, cria, lógico, com as suas faculdades, suas capacidades de escolha, mas de modo algum criou para ser pecador. Deus não criou ele para que ele vivesse no erro, vivesse no pecado. Não, isso é uma má compreensão dos textos bíblicos. O homem que faz a sua escolha de viver desconectado de Deus, tá vendo? Eu coloco aí sempre essa figurinha aí, ele puxa a tomada, desconecta de Deus, se distancia de Deus, e aí você pode esperar o quê? O homem longe de Deus, infelizmente, é catastrófico o que nós podemos esperar e provar a partir daí. Você tem também, uma vez que o homem está desconectado de Deus, toda a criatura humana é culpada em Adão. Isso mesmo, consequentemente, tem a sua natureza corrompida desde o seu nascimento. Se você for olhar aí, até coloca aí, tá vendo? Salmo 51, e por aí vai outras referências. Por exemplo, Davi, né, vai dizer: iniquidade fui formado, né? Pecado concebeu a minha mãe. E alguns vão usar esse texto para dizer que Davi era filho da concubina e tal, e tal, e tal. Mas verdade é que ele está nos apresentando que nós já nascemos distante de Deus, já nascemos com a culpa do pecado, ou seja, desconectado de Deus. Se nós estamos desconectados de Deus, eu queria que você entendesse isso. Se nós estamos desconectados de Deus, logo nós estamos com os nossos instintos totalmente desequilibrados. Por quê? Porque nós estamos sendo controlados pelo nosso próprio eu. O nosso espírito, que tinha vida pelo Espírito de Deus, está morto. Agora o que está operando em nós são as nossas próprias vontades. Aí entra a questão. Alguém diz assim: por conta disso o homem tem a depravação total, né? Que é a doutrina da depravação total. Embora nós entendemos isso e respeitamos essa doutrina da depravação total, é preciso entender uma coisa: não é porque o homem já nasce assim, com seus instintos desequilibrados em pecado, que ele não é capaz de fazer uma coisa boa. Então nós temos o quê? A imagem e semelhança de Deus no homem, ela foi deteriorada, mas como nós já falamos em outro contexto, ela não foi tirada completamente. Ou seja, o homem ainda tem essa consciência moral, que é o que nós vamos falar mais adiante, e ele sim é capaz sim de fazer alguma coisa boa. Você olha para uma mãe, né, com seus filhos, seus pais. No entanto, o intento do homem sempre, a sua natureza, vai sempre desequilibrá-lo para o mal, né? É como a natureza caída. Então você tem o quê? Você tem a consequência disso. Então a humanidade, ela já nasce com essa culpa do pecado e com essa tendência dessa natureza corrompida que nós herdamos do Adão, por conta de que Adão está desconectado de Deus, o pai da raça, morto espiritualmente. Todos nós
já nascemos com essa culpa imputada, distante de Deus, com uma natureza pecaminosa, uma natureza que se encaminha, infelizmente, para o mal, e é algo assim, triste. Mas nós temos uma boa notícia, que é o Evangelho. O Evangelho não é as boas novas, boa notícia. Boa notícia de quem? De Cristo, isso mesmo, boa notícia do nosso Senhor, que aquilo que o homem perdeu, o Senhor Jesus veio resgatar, veio justamente trazer de volta, restaurar o homem ao seu estado original, tá bom? Aí nós temos a ideia de pecados veniais e pecados mortais. O que vem a ser isso? Pecados veniais e pecados mortais. A Igreja Romana ensina, né, e ela faz distinção entre veniais e mortais, ou seja, mas ao mesmo tempo ela tem dificuldade em distinguir quais são esses pecados, e tal distinção ela não é bíblica, né? Visto que todo pecado é uma anomia diante de Deus. Lembra desse termo? Esse termo grego significa falta de retidão ou falta de obediência à lei de Deus. Nesse pensamento dos pecados veniais, esses pecados veniais, né, para a Igreja Romana, eles dizem que são aqueles pecados mais simples, né, que não requer muitas das vezes, alguns discutem isso, os pecados veniais requer confissão ou não, né, na doutrina do confessionário, né, da Igreja Romana. Na verdade, alguns vão dizer, não, esses pecados veniais, eles têm ali, requer só algumas penitências para você ser perdoado, né, reza tantas Maria, faz isso, aquilo outro, essa doutrina que talvez você conheça um pouco. Mas, biblicamente, nós não temos essa distinção, não há essa distinção. O que nós vamos falar mais adiante é que você tem, né, o pecado para a morte, né, o pecado que não há, não todo pecado gera morte, mas estou falando pecado imperdoável, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, toda transgressão é uma transgressão contra a lei de Deus, o homem está distante, a natureza do homem é pecaminosa, diferente do que ensina, né, o iluminismo, a influência do iluminismo francês, né, do Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Não, isso não é uma verdade bíblica. Você pode observar, você que é pai, eu sou pai de 3 filhos abençoados, e cada um deles, né, no menorzinho que fosse, já tinha uma tendência ali a aprontar, e é interessante, porque mesmo eles aprontando, se escondiam, e aí a gente pegava assim e falava assim, mas como é que ele sabe que ele aprontou? É a consciência moral. Então ele sabe, ele tem essa consciência moral. Então o pecado é uma falta de retidão, é transgredir uma lei, o hamartia, né, o aliquia, errar o alvo, né, e o alvo é Cristo, a lei de Deus. Então quando você rompe com esse propósito, com a lei de Deus, então você traz a consequência sobre si, tá? Seguindo aí, o Antigo Testamento ele faz distinção entre os pecados cometidos intencionalmente e os pecados cometidos por ignorância, que é aquela ideia, você tem uma natureza pecaminosa e você vai errar, mas tem aqueles pecados que você tem conhecimento já e faz intencionalmente, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele deixa claro a ideia de que o grau de pecado é determinado pelo grau de conhecimento. Como que é isso? A luz, né, que o pecador possui. Isso você tem em Romanos 1, do 18 ao 32. Se você não leu, leia, pega a sua Bíblia em casa, dá uma lida que você vai ver a grandeza desse verso. Por quê? Porque é justamente isso que eu estou te falando. Como o homem está desconectado de Deus, ele vai simplesmente o quê? Vai viver pelo seu eu, vai viver por suas próprias convicções, por suas vontades, e aí, meu irmão, aí vai dar ruim, porque nós não fomos criados para viver desconectado de Deus. Lembra da figura lá que eu coloquei, da tomadinha que desconecta do trono? Meu irmão, você sabe quem é que vai religar nós novamente a Deus? É Cristo. Então, por isso que Paulo usa a metáfora de Cristo como segundo Adão. Isso mesmo, nós estamos desconectados de Deus, mas Cristo vem
e vai nos conectar a Deus novamente, tá? Olha aí que o verso diz, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus ele manifestou por suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que por eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos desvaneceram, o seu coração insensato e se obscureceu, dizendo-lhes sábios, tornaram-se tolos. O que Paulo está dizendo? É o texto de Romanos, não vamos ler todo, mas é justamente isso. Tendo conhecido a Deus pelas coisas criadas, por tudo aquilo que Deus proporciona ao homem, né? Os céus proclamam, lembra do Salmo? Os céus proclamam a sua glória, a terra, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia não há o som da sua voz, mas no entanto você percebe que Paulo está dizendo é o seguinte: os homens resolveram viver desconectados de Deus, e aí Deus não vai ter por inocente. Por quê? Porque Deus entregou as suas próprias paixões, ó, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as suas concupiscências do coração e a imundícia para, olha que interessante, vai dizer o quê? Por desonrarem a Deus, Deus os entregou. Observa aí nesse verso que Deus os entregou as suas concupiscências, ou seja, é a ideia do seu eu, ou seja, o eu do homem, ele está o quê? Simplesmente direcionando a sua vida. E aí, queridos, os seus instintos, as suas vontades. Percebe que, na verdade, e aqui é uma nota de rodapé, a gente pega bastante nesse texto aí na área da sexualidade, né? A homossexualidade, mas isso é apenas uma manifestação do homem distante de Deus. Você pode observar aí que o verso, se você continuar a leitura, vai tratar de muitas outras coisas, irmãos. Esse desequilíbrio do homem é que, infelizmente, o homem com seus instintos desequilibrados, e ele vai refletir, isso vai soar bastante, principalmente na área da sua, na área sexual, na área dos seus instintos, seus impulsos, né? Freud vai falar disso, seus impulsos, e aí o homem vai dar vazão ao seu eu, e vai surgir várias expressões do eu no comando, né? As bestialidades, pedofilia, por aí vai. Você pode ter muitas nomenclaturas. O homem vai expressar justamente na área da sexualidade. Isso demonstra o quê? Que o seu eu está no controle, e ele está o quê? Simplesmente desconectado de Deus. E desconectado de Deus, ele vai sem dúvida cometer as maiores aberrações, Então leia o verso inteiro que você vai ver. Esse verso é claro, ou seja, o homem está distante de Deus, e aí preso nos seus delitos e pecados, e aí ele vai sofrer o quê? As consequências de tudo isso. Ele vai sofrer as consequências de todos os seus atos pecaminosos, e aí, irmão, é de mal a pior. Consequência do homem, o homem vai de mal a pior. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Nós vamos para a lição 7, a culpa do pecado. Então nós vimos aí, já temos a ideia do que é o pecado original. Eu quero pensar com você sobre a culpa do pecado, tá? Vamos lá. Olha aí. O que e qual é a culpa do pecado, né? Ora, a culpa é o sentimento pessoal da consciência de transgressão de uma lei mediante ao ato do pecado. Então, é aquela consequência, aquele pesar que você tem, e você pega e fala assim: poxa vida, eu errei, eu falhei. Então aquele pesar, aquele sentimento de ter transgredido uma lei, de ter quebrado um princípio estabelecido por Deus, não é? E aí começa a gerar esse sentimento, tá? Inclui a ideia dupla, né?
de responsabilidade pelo ato praticado do pecado, assim também como a punição, né, o castigo pelo pecado, né, a punição, ou seja, a pena que segue automaticamente o pecado. Essa dupla aí, essa dupla responsabilidade, a gente vai perceber isso no que acontece justamente lá nos nossos pais, né, nos nossos cabeças da raça. Por quê? Porque há consequência e eles, diante disso, percebem que o pecado existe impossibilidade, agora o pecado está em ato. Como o pecado está em ato, vem esse sentimento de culpa, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Se esconder. Se esconder de quem? De Deus. Então vale lembrar isso, que o pecado sempre vai nos arrastar para longe de Deus. Queridos, ou o pecado te afasta de Deus, ou Deus te afasta do pecado. Então esse é um pensamento. Ou o pecado te afasta de Deus, ou Deus te afasta do pecado. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais próximo do pecado, mais distante de Deus. E isso é uma consequência gravíssima, tá? Olha aí, a culpa toma forma de condenação pela desaprovação de Deus logo após Adão e Eva, né, eles pecarem, ou seja, eles têm os seus olhos abertos. Seus olhos abertos. O que é isso, seus olhos abertos? Ou seja, eles tiveram uma consciência de culpa. Então, eles começam a se esconder. Eles reconhecem que estavam nus. Daí a gente tem muita discussão em cima desse texto, mas você tem, os seus olhos foram abertos. Alguns acabam interpretando esse texto como se Adão e Eva não tivessem noção de nada, que fosse sem noção. Não, queridos, eles tinham consciência moral. O que acontece aí é que agora os seus olhos são abertos. De que maneira? A gente precisa entender que no Gênesis você tem muito o quê? Uma linguagem poética, os seus olhos foram abertos, ou seja, na verdade agora eles têm aquela consciência de culpa, o peso, porque até então o pecado existia em possibilidade, mas não em ato. Agora, em ato, eles têm essa consciência de culpa, e isso gera neles o quê? O medo, vai gerar esse peso, esse pesar que o pecado faz. Então, essa culpa é que faz com que eles se escondam de Deus. E aí eles vão ver que estão nus. E aqui entra uma discussão. Alguns rabinos falam que talvez eles estavam revestido, né, por uma essência, né? Eu tenho medo de falar uma palavra aqui, porque senão você pode confundir e me entender errado, né? Mas os espiritualistas, né, espíritas, dizem uma áurea, né? Você tem uma áurea. Na verdade não. Mas eu penso que alguns rabinos ensinam que o homem ele tinha um revestimento, né, uma presença em volta dele, né? Alguns falam até de uma luz, de um brilho, enfim. E aí o pecado vai tirar isso. O pecado causa separação entre nós e Deus. Essa desobediência do pecado vai gerar justamente essa morte, né? Esse distanciamento. Aí eles perdem aquele brilho e reconhecem que estão nus, né? Eles perdem essa essência. E o pecado rouba a nossa essência de um nós com Deus, tá? Eu não vou aqui especular do que era isso, né? A Bíblia não nos dá respaldo, só diz que eles, né, os seus olhos foram abertos e reconheceram que estavam nus. Ou seja, eles têm consciência de pecado. A partir do momento que eles têm essa consciência de pecado, então eles vão justamente olhar para si e ver que perderam aquela essência de Deus e reconhecem que estão nus, né? Então isso é um detalhe interessante. A culpa é a convicção na consciência pela violação voluntária da lei de Deus. Então, essa culpa é imputada ao homem. O homem ele tem essa consciência moral. Deus coloca neste ser que ele cria essa consciência moral. Por isso que eu disse, embora esse distanciamento de Deus por conta do pecado original, ele vai afetar diretamente a vontade, o homem está nos seus desejos, nos seus instintos, totalmente desequilibrado no seu eu, mas a sua consciência moral ainda existe. Então ele ainda tem essa ideia de quando ele viola a lei de Deus, ele tem. Paulo vai falar isso. Deus, mesmo que estão sem lei,
mas está escrito na lei do coração, ou seja, na consciência moral que Deus deixa a cada um dos seus. Então, se você seguir aí, ó, Pelágio falava o seguinte, ó, dentro desse assunto. Pelágio, né, grande teólogo inglês, ele renegava a ideia do pecado original. Para Pelágio, ele entendia que os homens nascem, né, no mundo desde a queda. Ele entendia assim, tipo, Adão é responsável pelos seus pecados e nós somos responsáveis pelo nosso. Então Pelágio ensinava que Adão morreu pela constituição de sua natureza, tivesse ele pecado ou não. Essa teoria pelagiana, ela não é aceita, né? Alguns, né, vão até dizer que o arminianismo é um semi-pelagianismo. Eu não vejo dessa forma, tá? Não vejo dessa forma, não aceito essa nomenclatura, até porque nós reconhecemos, sim, os arminianos reconhecem a ideia do pecado original, da depravação. É claro, nos pontos ou outros há uma discordância entre o calvinismo, enfim, mas são discussões que não são tão relevantes. O que eu quero dizer é que todos reconhecem, seja ele calvinista ou arminiano, que na verdade há sim o pecado original, a queda, a natureza do homem pecaminosa, desequilibrada por conta do pecado original. No entanto, Pelágio dizia que o homem é responsável pelos seus erros e tal. Nós vamos entender isso, e aqui precisa fazer uma distinção entre pecado e pecados. Ou seja, nós herdamos o pecado de Adão, singular, distante de Deus, desconectado de Deus, já nascemos com a natureza pecaminosa e precisamos o quê? Ser resgatado por Deus. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. No entanto, existem os nossos pecados, plural, que são consequência da nossa natureza caída, são consequência do pecado original, e a partir daí o homem distante de Deus comete os seus próprios pecados, e assim nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, que aí é o texto de Romanos lá que eu lhe apresentei, que é justamente essa ideia de que o homem está o quê? Distante de Deus, conectado de Deus, e aí vai cometer as maiores aberrações, vai cometer muita coisa porque ele está entregue ao seu próprio erro. Então Pelágio ensinava isso, nós não corroboramos. Por quê? Olha o que Romanos 5,12 diz: porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A maior prova de que todos pecaram é que todos morrem. É só pensar. A maior prova de que todos pecaram é que todos vão morrer. Meu irmão, e se existe uma certeza que todos nós temos, seja rico, pobre, loiro, pardo, negro, todos nós vamos morrer. É por isso que eu disse que não existe essa ideia de que raça, eu sou. Não, a raça só existe uma raça, raça humana. Então todo racismo tem que ser deixado de lado, porque só existe uma raça humana. E essa raça humana é que ela depende de Deus, do resgate do Senhor Jesus, porque todos pecaram, todos vão morrer. Então, uma criancinha, claro, ela já nasce com a sua natureza pecaminosa. É claro que ela tem uma fase ali que ela faz, as coisas não tem muita maldade, né, como nos adultos já, mas ela tem uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida, e precisa também de Cristo. E por isso que o Senhor diz que dos tais é o reino do céu. O sacrifício de Cristo não é soteriologia, mas o sacrifício de Cristo alcança essas crianças também, tá? Que acontece? Pelágio dizia que não, mas aí o texto, Paulo deixa bem claro, né, que todos pecaram, por isso todos morrem. Então, mas então como seria se um homem não tivesse pecado? Ele não morreria? Você vai perceber que uma das punições por ele ter pecado é justamente essa ideia da morte.
morte nas três esferas, é claro, espiritual, primeiramente, e ele está desconectado de Deus, a morte física, né? E a morte eterna, se ele não aceitar o sacrifício de Cristo. Com relação à morte física, o homem não morreria. Bom, irmãos, nós tinha no jardim de Deus a árvore da vida, tá? Isso aqui é uma conjectura, tá? Mas de alguma maneira, se ele estivesse junto de Deus, ele não morreria, porque o Senhor disse que a morte veio como consequência de uma desobediência, tá? Seguindo o nosso raciocínio, a natureza da culpa. Vamos pensar um pouquinho na natureza da culpa. Ao tratar da natureza da culpa, entendemos que o mérito da culpa e a punição, né, é o que vamos lá. Ao tratar da natureza da culpa, entendemos que o mérito da culpa é a punição. Ou seja, você tem a culpa e a consequência disso, o mérito disso é a punição. Culpa, portanto, significa o merecimento de uma punição, por ter o culpado de satisfazer a justiça divina pelo seu pecado praticado. Ou seja, Deus é justo. Deus é justo. E aí, para que a justiça divina seja satisfeita, a punição tem que existir. A punição tem que existir. Você precisa entender isso para poder entender a soteriologia. Por quê? Porque a alma que pecasse, essa morreria. A justiça de Deus teria que ser cumprida, ou seja, o pecador teria que morrer, porque foi dito. Mas aí se cumpre a justiça divina em quem? Em Cristo Jesus. Ele morreu em meu e em seu lugar para que você tivesse vida. Então, a justiça de Deus se cumpre no seu Filho. Isso mesmo. Então, eu sempre digo assim aos meus alunos: Deus é mais amor ou é mais justiça? Deus é mais amor ou é mais justiça? É 50% justiça, 50% amor, ou Deus é 100% justiça, 100% amor? Verdade é que Deus é 100% justiça, 100% amor. Na sua justiça, a alma que pecasse teria que morrer, mas no seu 100% amor, ele manda o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então percebe como que é essa questão? Deus, ele é maravilhoso, irmão. Deus, ele é amoroso, justo, bom. Então, a natureza da culpa, tá? A culpa legal, olha que interessante a gente trabalhar essa questão aí da culpa. A culpa legal. O aspecto legal da culpa perante Deus diz respeito ao fato de que quando Adão e Eva cometeram o pecado contra a ordem divina, tornaram-se legalmente culpados e dignos da pena estabelecida por Deus. Às vezes a gente acha que Deus foi duro, né? Porque Deus isso, irmão. Eu já vi até, né, alunos meus em sala assim, dizer assim: poxa, por que Deus então deixou a serpente, né? E toda aquela história da queda. Ou então porque se Deus sabia que o homem ia cair, que o homem ia errar, porque então fez, agora o homem está sofrendo a consequência. E ainda diz aqueles assim: agora eu tenho que trabalhar por culpa do Adão, né? Uma má compreensão bíblica, irmão. Adão já trabalhava no jardim. Lógico que a terra não tinha os espinhos, as brolhos, né? Consequência do pecado. Mas o homem, sim, ele que dominava sobre o jardim, ele tinha sim que trabalhar, tá? O que você tem aí? O que você compreende nesse aspecto, né? O que você tem? É que, na verdade, Deus, ele não duela com o seu caráter, como eu já falei na aula anterior. Ele deu esse livre-arbítrio ao homem, e dando esse livre-arbítrio ao homem, ele deu também a possibilidade do erro, porque o homem tem uma consciência moral, capacidade de reconhecer entre o certo e o errado, discernir entre o que é certo e errado, e dentro disso ele era capaz de fazer as suas próprias escolhas. Então, Deus respeita o livre-arbítrio dado ao homem, e aí o homem errando, porque Deus disse para ele que não era, né? Deus não disse que não era para ele tocar, e se tocasse sofria as consequências. Então, legalmente, ele está sendo punido por aquilo que foi avisado anteriormente. O apóstolo Paulo entendeu essa questão doutrinária e declarou que por um justo
e declarou que o juízo veio de uma só ofensa para a condenação. Romanos 5,16. Mas se você continuar lendo o verso, ele vai dizer também que por um homem entrou pecado, mas pelo outro homem entrou a vida. Ou seja, o que nós temos em Adão? Nós temos a queda. O que nós temos em Cristo? A vida. Em Adão nós temos a morte, mas em Cristo nós temos a vida, né? Então, você tem isso aí. Perante Deus, legalmente, todos são culpados, né? Olha o texto de Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, mas eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas em dia, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso, não falo aquilo. Irmão, é só sua obrigação de cidadão. Só sua obrigação de cidadão. Mas todos nós, né, temos os nossos pecados de estimação, que estão no porão da nossa alma, escondido, no oculto, no secreto, que só Deus conhece, que só Deus vê, que se você exteriorizar isso, meu Deus, alguém vai conhecer de fato o monstro que você é. Você vai dizer, nossa, professor, o que é isso? É verdade, irmão, é verdade. Existe no porão da nossa alma, né, como diz a letra de uma canção, existe no porão da nossa alma um monstro à nossa imagem e semelhança, que sozinho nós não conseguimos controlá-lo. Só Deus que nos ajuda a controlá-lo, isso mesmo, só Deus que nos ajuda a controlá-lo. Isso significa que em Adão todos participam da sua transgressão, isso mesmo. A expressão estão destituídos da glória de Deus indica a necessidade de recuperação do primeiro estado de glória de Adão antes da queda, ou seja, todos caíram, portanto, todos precisam ser resgatados. Todos caíram, porquanto todos precisam ser restaurados por Deus, ser alcançados por Deus. E é isso, sem sombra de dúvida, que vai fazer toda a diferença sobre as nossas vidas, tá? Então nós precisamos do resgate do nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos culpados do pecado, tá? Tanto em relação à culpa original, aí dos nossos primeiros pais, quanto pelos pecados que cometemos hoje. Lembra que eu disse para você que tem que fazer distinção aí entre pecado e pecados? Pecado original. O que Adão fez, nós somos culpados, já nascemos desconectados de Deus, tá? Distantes de Deus, imputado sobre nós a culpa. No entanto, por conta do pecado, gera os pecados, entendeu? Por conta do pecado, nós vamos gerar os pecados. Os nossos instintos desequilibrados, distante do nosso Criador, distante do nosso Senhor, vai gerar em nós morte, e essa morte nós precisamos de um resgate, tá? A manifestação da culpa na consciência humana. Como que funciona isso? A culpa do pecado se manifesta na consciência, que é o componente racional e moral do espírito humano, para sinalizar o certo e errado nas decisões do ser humano. Ou seja, Deus nos deu essa consciência, que é o tribunal, é o maior tribunal, irmão, do ser humano, é a sua consciência. Ou seja, Deus, como eu disse no início aí, no decorrer da aula, que embora o pecado tenha a depravação total, tenha a nossa natureza, né, num estado pecaminoso, mas o homem ainda tem essa consciência moral que permite que ele tenha o discernimento entre aquilo que é certo e errado. Por isso, irmão, Deus colocou isso em cada um de nós, e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós temos a consciência e essa capacidade de discernir. Olha o que o texto de Romanos 2, do 14 ao 16 diz, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os
e ora defendendo-nos. E isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara no meu evangelho. O que Paulo está dizendo aí? Mesmo antes da lei que foi dada no Sinai, 400 anos, né? Ali, depois ali de Abraão, antes disso, o homem já tinha essa lei moral de Deus impregnada dele. Ele sabia que estava distante de Deus, tá vendo? Então ele tinha essa lei escrita no seu coração por meio da sua consciência. E aí nós vamos voltar lá para Romanos, lá capítulo 1, que diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Essa consciência moral, embora o homem, lembra da figura lá no começo da aula, embora o homem esteja o quê? Desconectado de Deus, mas esse vazio, essa que existe ainda na sua alma e no seu coração, querido, a sua consciência moral, ele sabe que ele precisa de Deus, por isso que ele cria Deus para si, por isso que o ateu tenta crer que Deus não existe, ele tenta crer que Deus não existe. E aí é interessante, por que que eu tenho que provar para o ateu que Deus existe, sendo que na verdade ele deveria me provar que Deus não existe? Porque ele tenta, por meio do seu raciocínio, por meio da sua ciência, tentar provar que Deus não existe. Ele tenta crer nisso. Então o ateu, ele crê, se firma, tenta crer que Deus não existe. Um determinado teólogo declarou que o maior dos pecados é não estar consciente de nada. Olha que interessante isso. O maior dos pecados é não estar consciente de nada. Isso porque a consciência pode tornar-se cauterizada pela multiplicação do pecado, ou seja, extinguindo no pecador a sensibilidade moral acerca do que é certo ou do que é errado. Então você tem justamente esse conceito, que é o quê? O homem, ele pode tornar-se o quê? Uma consciência cauterizada, ou seja, ele está tão distante de Deus, ele está tão longe de Deus, preso nos seus delitos, preso nos seus pecados, que ele faz o quê? Que ele acaba tendo uma mente cauterizada, ou seja, distante de Deus. Aí por isso que esse teólogo disse que o maior dos pecados não é não ter consciência de nada, ou seja, uma consciência cauterizada. Pensando nisso, a gente entra naquilo que é tão discutido, o pecado para a morte. O que é o pecado para a morte, né? Muita gente pensa, meu Deus, o que é o pecado para a morte? Aí a gente tem os graus de pecado. Ora, entendemos que todo pecado é venial. Lembra que eu já falei disso antes? Ou seja, todo pecado é venial em que contexto? Todo pecado pode ser perdoado. Todo pecado pode ser perdoado, tá? Mas existe uma exceção. E a Bíblia faz uma exceção. E que exceção é? É o pecado contra o Espírito Santo. Pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E aí eu coloco o texto de Mateus, diz assim, por esse motivo vos digo, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A gente sofre muito com essa questão, muita gente sofre dizendo assim, meu Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí fica aquela preocupação, né? Muita gente dizendo assim, mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Meu Deus, será que eu pequei, agora não tenho mais perdão? Isso acontece muito, né? Principalmente quem é do meio pentecostal, sabe? E pessoal também do meio neopentecostal. Muitas das vezes essa ênfase das pessoas querer ser usada nos dons, né? Querer ser usada em profecia, querer ser usada na manifestação dos dons. E existe, né, irmãos, não podemos negar, as profetadas, né? As profetadas, pessoas querendo usar Deus, querendo dizer, assim diz o Senhor, quando na verdade o Senhor não diz. Por conta desses excessos, e alguns cristãos já ter se decepcionado com algumas coisas que pensavam ser Deus e não foi, e algumas profecias totalmente carnais, diante disso, algumas pessoas, quando vem alguém com profecia, diz, e há aquela resistência. A partir daí, eles ficam preocupados. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Meu Deus, irmão, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aliás, o maior sinal de você estar preocupado que blasfemou contra o Espírito Santo é que você não blasfemou, tá bom? Ou você, às vezes, alguém pregou alguma coisa, você, né, fez aquela análise, você, não, isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
tá? Não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, então não é o pecado que não há perdão. Então o que vem a ser essa blasfêmia contra o Espírito Santo? O que isso é? O que isso tem a ver? Ó o que Strong escreve, ó. O pecado contra o Espírito Santo não deve ser considerado como um simples ato isolado, mas também como um sintoma exterior de um coração tão radical e irreversível contra Deus, que nenhuma força que Deus tenha possa consistentemente usar o poupará. Tal pecado, portanto, só pode ser o clímax de um longo curso de endurecimento de si mesmo e depravação de si mesmo. O que o Strong está querendo dizer para nós? Na verdade, ele está dizendo assim, que a blasfêmia não acontece como eu te falei agora. De repente alguém falou alguma coisa, você, eu duvidei, então eu blasfemei. Não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é consequência, lembra que eu falei da mente cauterizada? De uma pessoa que está distante de Deus, de uma pessoa que Deus está falando e ele não atribui mais a Deus, não reconhece Deus, não aceita Deus, ele não aceita que Deus, o que Deus está fazendo, ele não aceita o que Deus está trabalhando. Aí eu coloco aí, ó, em relação ao episódio que é o texto de Mateus, ao episódio da blasfêmia dos fariseus contra Jesus, entendemos que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo refere-se no ensino do mestre, em atribuição voluntária e consciente de seus adversários que a obra que ele fazia era demoníaca. Ou seja, Jesus estava ensinando, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Os doutores fariseus que ali estavam sabiam que isso vinha de Deus. Eles tinham consciência que era Deus, mas por conta de um orgulho, de uma mente cauterizada, de não querer reconhecer a Deus, sabendo que é Deus, por orgulho, inveja e tantas coisas, eles, para colocar o povo contra Jesus, eles começam a dizer o quê? Que aquilo que Jesus fazia era pelo poder de Beelzebul, era por poder dos demônios, ou seja, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado para a morte, não há perdão, é quando uma pessoa tem consciência que é Deus, sabe que é Deus, mas a sua mente está tão cauterizada, o seu, como Strong diz, ele está tão distante, ele vem num contínuo longe de Deus, que mesmo sabendo que é Deus, ele abre a sua boca e blasfêmia, atribuindo a obra de Deus a demônios, ou seja, tirando aquilo que o Espírito Santo faz, entregando a demônios. Aí sim, meu irmão, aí você tem que ficar esperto. Por quê? Porque você sabendo que é Deus, com orgulho próprio, porque tem inveja do irmão A, do irmão B, do irmão C, está dizendo que quem usa ele é Satanás, aí você tem que começar a vigiar. Se você sabe que é Deus, tem certeza, porque o que acontece ali, se não for por Deus, ninguém faz. Irmão, aí você precisa começar a vigiar. Aí você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque você está com a mente cauterizada, o seu orgulho está falando mais alto, e aí é perigoso, tá? Então, na verdade, a blasfêmia com o Espírito Santo não vem de um ato isolado. Era a consequência, ou seja, trata-se de uma rejeição presunçosa daquela casta religiosa, ou seja, no caso os fariseus, a pessoa de Jesus. É a atribuição da ação demoníaca à obra do Espírito Santo. Aí sim. Então nós vamos tomar muito cuidado com isso, vigiar. Por quê, irmão? Porque sim, esse pecado, a Bíblia diz que não há perdão. Do contrário, todos os outros pecados são veniais. Na Bíblia aí, no seu módulo, eu coloco aí, né, os textos de João, que fala sobre os pecados para a morte. João diz, e aí, embora haja aí algumas interpretações, mas nós todos entendemos que João está falando também desse mesmo pecado. Por que, queridos? Alguns vão atribuir, não, o adultério não tem pecado, o suicídio não tem pecado, não tem perdão, isso, aquilo outro. E aí é uma situação muito discutida, porque a Bíblia só fala de que o pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso é importante deixar claro, tá? Eu não estou incentivando você a nada aqui, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que se você pedir perdão, o Senhor te perdoa, mas o blasfêmio contra o Espírito Santo, ele não vai pedir perdão. A sua mente já está cauterizada. Você está entendendo o que eu estou te falando? Ele não vai parar para pedir perdão, porque a sua mente está o quê?
totalmente cauterizada. Então, esse aí é o pecado para a morte. Sim, todo pecado leva à morte, né? Mas o pecado aí contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse aí vai gerar a morte e não tem perdão, tá bom? Meus irmãos, o nosso tempo esgotou, tá? O nosso tempo esgotou. Espero que você tenha gostado dessa aula. Você que é o nosso aluno aí, sabe que você tem um recurso do plantão Tira Dúvida. Manda para nós a tua pergunta e, à medida do possível, nós vamos tentar te esclarecer, tá bom? Espero que você tenha gostado. Saiba que, embora o pecado original tenha caído sobre todos nós, mas Cristo veio para nos resgatar, e esse é o assunto da soteriologia. Mas saiba que em Cristo Jesus nós temos essa esperança, e o Senhor, com certeza, Ele tem um resgate para a minha vida e para a tua vida. Como Paulo diz, se por um homem entrou um pecado no mundo, também por um outro homem entrou a vida, a salvação e vida abundante para você, tá bom? Salvação, claro, vou falar em soteriologia, mas salvação não é simplesmente ir morar no céu, mas resgatar o teu estado original, trazer você ao estado da criação, um humano puro, um ser humano bom, do jeito que Deus fez. Porque quando Deus fez, Deus viu que tudo era muito bom. Tá bom, meu querido? Espero que você tenha entendido, compreendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Lembrando sempre, meu irmão, que se Deus é por nós, né, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Deus abençoe. Até a próxima aula. Fica com Deus.